Temos aí, olá. Estamos de volta. Volta. Sincronizados agora. Zanan, você vai ser traduzido em tempo real em inglês. Você tá ouvindo ele, Paty? Eu não tô ouvindo. Não, tá. Não estamos te ouvindo. Não. Não. Alô, microfone, por favor. E agora? Agora sim. Eu tava falando que tem o Albert também, tá junto aí com a gente. Ah, boa. Tá com o microfone fechado, desculpa. Não, tranquilo. Zanan, obrigado mais uma vez por estar junto com a gente. Acho que já é o segundo evento do GitHub que você participa, não é? Já é o segundo evento. Já participou uma vez do Meetup nosso. Isso. Bom, o palco é seu. Boa sorte. Boa sorte Obrigado. não, sucesso. Obrigado. Divirta-se. Beleza. Então, pessoal, vai estar eu e o Albert Tanuri aqui agora. Eu não sei se o Albert está aí, vocês conseguem colocar ele. A gente vai jogar a apresentação também. E a gente quer falar de arquitetura, né? Arquitetar é preciso. Então, deixa eu só ver se ele vai conseguir entrar. O Pedro, ele tá aí nos bastidores. Ah, tá aí. E Albert? Olá, como vai? Opa! E, beleza? Vamos lá, né? Vamos falar um pouco de arquitetura também, né, Tanuri? Yeah. Fazer um pouco pro pessoal. Você quer compartilhar a tela? A gente já vai começando aqui. Deixa eu ver aqui se... Quando você compartilha, né? Deixa eu só iniciar aqui pro pessoal. A gente quer falar um pouco de arquitetura, tá? A gente vê muita a questão de mostrar as ferramentas. A gente sabe que tem muitas ferramentas muito importantes aí para o mundo de DevOps, para o mercado de desenvolvimento. As próprias ferramentas de DevOps, do GitHub, seja a parte de pipeline, seja o GitHub Action, é de suma importância, mas nada disso vai se resolver se você não tiver aquele viés, aquela pontinha de arquitetura, né? De saber arquitetar, de entender como vai se trabalhar uma estrutura de pipeline, a sua ferramental, se você não saber arquitetar, né, Tanuri? Exatamente, né? A gente estava discutindo um pouco durante essas semanas aí sobre a palestra, né? Enfim, falar arquitetar é preciso. E a gente vai tentar trazer uma visão um pouco diferente sobre esse processo de arquitetura e até mesmo sobre o profissional arquiteto, tá? Então, é um pouco disso que a gente gostaria de falar, mas vamos para a palestra, né? Vamos começar aqui. Bom, por que arquitetar é preciso? Tá? E é engraçado que comumente a gente ouve algo relacionado ao arquiteto, né? E o que é arquitetura de software? Acho que é até difícil de explicar para as pessoas da nossa família o que a gente faz como arquiteto de software. Mas eu costumo dizer que arquitetar, ou ser um arquiteto de software, né, ou definir uma arquitetura, é basicamente algo que você pode associar como um mapa. Esse mapa, você quer de um ponto A a um ponto B, então você tem um caminho que você tem que traçar nesse mapa para escolher o melhor caminho, né, para atingir a um determinado objetivo, e esse objetivo final, em geral, é a entrega de um produto, a entrega de um valor para os nossos clientes. Então, o cara responsável por fazer o mapinha ali do direcionamento é justamente o arquiteto, né? Orientar e trazer a definição desse objetivo no qual a gente quer atingir. E, em complemento a isso, durante esse percurso, né, pode acontecer um tráfego, pode acontecer algum tipo de situação que você tenha que tomar alguma decisão, seja para mudar o caminho, seja para vencer aquele obstáculo, mas você tem ferramentas para isso acontecer. Então, o arquiteto, ele meio que vai elucidar o caminho, vai trazer uma orientação, e aí depende dos níveis, para que a gente atinja esse determinado objetivo. A
A gente fala muito de arquitetura, né, de arquitetar. Muitas vezes o pessoal tem muito viés, aí o Tanuri estava conversando, de achar que é simplesmente criar desenhos, né? O Tanuri estava falando isso hoje, de pontos que ele viu isso acontecer. Mas, na verdade, o arquitetar é muito mais do que simplesmente puxar uma caixinha, fazer um desenho de alguma conexão ou algo desse tipo, né? Então, o arquiteto ele vai ter que, além de desenhar soluções, que isso é o que a gente acaba fazendo aí no dia a dia também, a criação de mapas, né? De libraries, etc. Quando eu vou puxar a parte de infraestrutura, a gente tem que entender o que a aplicação vai fazer, né? Na sua estrutura, qual que é a necessidade dela, qual que é a entrega de valor dela, e a partir daí entender qual ferramenta que vai atender melhor, que se encaixa melhor, o que normalmente o pessoal às vezes acha que a ferramenta principal do mercado, ou aquela ferramenta que acabou de sair, vai ser a que vai ser utilizada naquele momento, e não. Muitas vezes uma ferramenta que já está no mercado há mais tempo é a que vai atender, é a que vai melhor se adequar à sua necessidade. Então ele vai muito além do que simplesmente puxar caixinha, desenhar, fazer todo o desenho. Você tem que entregar isso tudo também para o seu gestor, para o board da empresa, né, para a diretoria, e a parte daí entregar valor. Entregar valor hoje é um ponto muito necessário, né? A gente deixa muito eu falo muito de deixar de apagar incêndio para poder estar trabalhando ali junto com a empresa nas tomadas de decisão. Então, arquitetar é uma necessidade extremamente importante hoje, né, também. Exato. E uma coisa que é bom elucidar em relação a essa questão do arquitetar é preciso, e eu sempre falo, né, com as pessoas que a gente faz mentoria, com as pessoas que a gente treina, que eu quero ser um arquiteto, Albert. Como que eu faço para ser um arquiteto? Começa a arquitetar, né? E aí a gente começa também a entender que, ok, eu começo a arquitetar, eu tenho que saber de tecnologia, eu tenho que ter um perfil que gosta de estudar, afinal de contas, a tecnologia muda constantemente. Mas se você pensar um pouco mais a fundo, igual a Zanan citou vários exemplos aí, mas quais tipos de arquiteto que existem? E dentro desses tipos de arquiteto, qual é o papel de cada um deles, né? Existem variações de arquitetos no mercado, tá? Alguns, a gente poderia dizer o que é comumente falado o arquiteto de software, que ele está ali mais próximo do time, em alguns aspectos esse arquiteto ele tem um perfil hands-on, ele consegue promover alguns componentes, né, codar também, gerar um pacote ali para o time. E ele tem um papel bem interessante no time, nós já vamos comentar. Tem um arquiteto mais alto nível, que é o de sistema, um pouquinho do arquiteto de software, ele conecta os pontos, conecta outros times, outros arquitetos, mas não necessariamente ele vai entrar tão a fundo na conexão do código ali em si, né, de pôr a mão na massa em alguns momentos, sim, aí nós vamos subindo. Aí tem um arquiteto de cloud, aí tem um arquiteto integrador, aí chega até no último nível, né, que eu já, inclusive, eu atuo como esse arquiteto, que é o Enterprise Architect, que aí você tem uma demanda onde você vai falar sobre com C-Level, você tem uma demanda onde você vai direcionar os roadmaps tecnológicos da sua empresa junto com o seu time. Então, cada um desses níveis de arquiteto tem um papel bem definido, sim, está associado à tecnologia, mas algo que eles têm total integração, ou seja, em comum, é o papel de liderança, né, Zana? Sim, justamente. Cada um tem um papel de liderança, né? Então, o arquiteto de cloud ele vai estar muito inserido ali junto com o arquiteto de sistemas nos projetos em si, né? Não só em arquitetar em si, mas mão na massa também, tá atuando com os times ágeis, né? Com os papéis ali de PO, de SM com os seus clientes, né? O Enterprise Architect ali, que ele vai fazer aquele nível gerencial, ele vai estar ali junto, né, Albert, fazendo a chancela, né? Tentando traçar um caminho, mostrar um caminho ali. E muitas vezes a gente já pensa assim, não é necessário eu saber arquitetar. Pelo contrário, cada dia que passa a gente tem que saber arquitetar, a gente tem que saber ter uma visão não somente da minha aplicação ou da minha estrutura, mas
no todo, no geral, tá? Então faz total sentido hoje a gente entender e passar a pensar como arquiteto. Muitas vezes o pessoal pergunta, né? Eu quero ser arquiteto, como eu faço? Cara, já pense como arquiteto hoje, né? Tente entender mais a fundo a ferramenta que você está utilizando, aquela estrutura que você vai prover para a empresa, e se ela vai atender ou não, e se vai gerar valor. A gente sempre volta nesse ponto, né? Se vai gerar valor para a empresa. No final das contas, a gente está criando infraestruturas, estruturas ali com as suas aplicações para gerar valor para a empresa. Então, a gente tem que pensar dessa forma. E sempre trabalhando naquele modelo de DevOps, né? Tentar trabalhar em conjunto, tentar entender o que está acontecendo, se houve algum problema, o que eu posso fazer, se a minha pipeline no Actions lá rodou e deu algum erro, né? A gente tem um monitoramento em cima disso ali também, então faz total sentido ali também. Né? Então o caminho é longo, mas... O caminho longo, às vezes árduo, mas e é interessante isso que o Zanon comentou, né? Teve uma situação, eu estava conversando com ele em conjunto com um liderado, ele mencionou, olha, eu realmente gostaria de trabalhar como arquiteto. Hoje eu sou PO, Product Owner, porque eu acho realmente que trabalhar como arquiteto é mais fácil, né? Eu vou definir uma arquitetura, eu vou desenhar os diagramas, vou colocar minhas decisões, vou entregar para o time e falar, segue o jogo. Eu falei com ele, não. Você tem que ter um papel de liderança. O arquiteto, ele não é alguém que impõe, e muito menos ele é alguém que conhece todas as coisas, né? Então, o papel do arquiteto, ele vai mais do que a gente imagina, mais do que muitas das vezes nós aqui, como desenvolvedores, desenvolvedoras, líderes, né, Product Owners, Scrum Master, nós temos esse papel de entregar o valor, mas a gente tem uma grande responsabilidade também com as pessoas, né? E essa liderança do arquiteto, ela vai um pouco além do que somente desenhar. Assim como a Zanon citou, a gente tem que entregar valor, mas como que a gente faz isso, né? Como que essa liderança funciona? Bom, imagina o seguinte, algumas coisas já foram mencionadas, tá? Seja você um arquiteto, seja você um desenvolvedor, pense sempre dessa forma. O arquiteto ou desenvolvedor que vai iniciar essa jornada, ele, claro, tem que entender dos mecanismos, tem que entender dos padrões, tem que saber desenhar. O diagrama é um dos mecanismos de comunicação para o seu time, para os seus stakeholders, depende do público. Então é importante. Ele tem que entender sobre processos. Olha, nós estamos trabalhando com Scrum. Nesse caso, nós vamos trabalhar com Kanban. Afinal de contas, a gente tem um objetivo a ser entregue, né? Algo a se cumprir. Ele tem que entender desses processos, mas ele também tem que ajudar as pessoas a entender desse processo. Ele tem que saber sobre pipelines, DevOps, ajustar ali a qualidade, porque é muito importante, e a segurança. Então, repare que mais do que um perfil técnico, que é interessante, o perfil, né, o soft skill de liderar, escutar as pessoas, ou às vezes até ser um psicólogo, que é ouvir só as pessoas, é importante no papel de um arquiteto. Sim. Tá aquela questão, né, Tony? Às vezes o pessoal vai falar arquiteto, não é só arquiteto ali no papel escrito na carteira da pessoa, eu sou arquiteto. Não, o especialista, o analista, né, todos fazem parte dessa questão de arquitetura, tá? De ser arquiteto. Então, muitas vezes na sua empresa não tem a figura do arquiteto em si, mas você é o cara que está ali atuando diretamente com a parte de pensar o projeto, arquitetar, até mesmo atuando com pré-vendas, né? Então isso faz total sentido. E a gente precisa de ter isso em mente. A gente precisa de liderar também, tá? A gente sabe que nem todo mundo vai ter esse perfil de liderança, mas é um skill que ele é diferenciado hoje no mercado, né? A liderança é um dos pontos que o pessoal, quando você quer trabalhar mais com a arquitetura, como um arquiteto cloud, por exemplo, liderança é essencial. Não necessariamente a liderança de gerir pessoas em si, na gestão de pessoas, mas a gestão de um projeto
onde você vai gerir essas pessoas ali dentro desse projeto, né? Para que consiga entregar o projeto da melhor forma. Então, a gente tem que pensar, começar a pensar, mudar o mindset para poder atuar como arquiteto, mesmo que a gente não esteja exercendo a função de arquiteto ali, mas é uma possibilidade ali dentro do time, né? Sim. E como a gente ouve falar muito hoje, é impressionante, né? Um buzzword que por muito tempo está em alta é o DevOps, e o outro é a Cloud. E aí, quando você fala de DevOps, a gente imagina que somente quando a gente, dependente se você é arquiteto ou não, trabalha numa empresa grande, você vai conseguir executar um fluxo de pipeline, você vai conseguir ter uma cobertura de código específica e por aí vai. Só que quando, na verdade, um dos grandes desafios que nós temos como arquiteto, como eu falei, é o mapa, é direcionar, é trazer ferramentas, elucidar, iluminar o caminho. Mais do que tecnologia, a gente vai falar sobre pessoas. E o arquiteto, a gente falou aqui de processo, a gente falou aqui sobre ferramentas, né? Desenhar uma ferramenta, o pipeline é uma ferramenta, e pessoas. E aí a gente fecha o ciclo da buzzword principal, que é a DevOps, né? Então, entenda isso. O processo de arquitetura, ele vai realmente além do que eu desenho. Você depende de, por exemplo, seu time está trabalhando com pipeline. Ok. Qual que é o feedback que você tem em relação às execuções do seu continuous integration? Quanto que está falhando? Qual que é a cobertura de teste? O seu quality gate do Sonar? Como é que está? Meu quality gate do Sonar está lá em aproximadamente 20%. Tá bom? Tá bom. Se você não tinha nada, agora você tem 20%, tá excelente. Mas, podemos no próximo mês, time, aumentar para 23%? Então, é importante, nesse cenário, o arquiteto direcionar, porque o trabalho dele não termina quando a arquitetura é desenhada, o trabalho dele é fazer, exatamente, não termina, o trabalho dele é fazer com que o time caminhe, com que o time se mova em direção àquele objetivo. E faz parte desse processo de arquitetura justamente direcionar as pessoas e fazer com que essas pessoas também subam para um cargo de liderança, um cargo de arquitetura. Arquitetando também o path dessas pessoas dentro da empresa, né? Eu acho que isso é interessante, né, esse ponto. A arquitetura ela exige muito mais aquele trabalho de trazer os times para perto de você, mostrar a necessidade, né? E debater, né, aquela necessidade para chegar num consenso do que vai atender a empresa, né, do que vai atender ao time, a sua aplicação, que seja, do que muito mesmo pegar a parte técnica, né, Tanuri? A gente fala que muitas vezes a parte técnica vai ser a parte mais simples do todo. O mais complexo é trazer os times, né, trazer as áreas. Então, vou dar um exemplo. Quando você vai trabalhar com a pipeline, implantar uma ferramenta de pipeline, por exemplo, você acaba envolvendo diversos times. Você envolve os times de desenvolvimento, você envolve a parte de arquitetura, envolve muitas vezes a parte pessoal de cloud, times ágeis, governança, tá? Eu posso dar como exemplo aí que um dos projetos que eu tive há pouco tempo relacionado à ferramenta de pipeline, onde a gente estava alterando a ferramenta de pipeline, eu envolvi 10 times diferentes. Então, eu tive que saber conversar com esses 10 times. Um pedaço da pipeline voltado à governança, outro pedaço voltado à segurança. E a partir desse momento que você vê o quanto você tem que entender o processo, saber lidar com isso e mostrar o que é interessante, o que é necessário para aquele time, para poder debater. Tá? Então, a partir daí é que a gente consegue treinar, né, mesmo a parte de ser arquiteto, né, de arquitetar. Então faz total sentido hoje. Eu acredito que o Tanuri deve pegar isso no dia a dia, né, Tanuri, sempre, né, também como eu. Pegou uma demanda, entender a demanda e traduzir essa demanda não só para os times, mas também para a diretoria da empresa, que a gente sabe que é bem mais complexo de traduzir, né, Tanuri? Não é o techniquez, não é a parte da, cara, essa ferramenta assim, não. O que vai gerar valor para a empresa.
Sim. Tá, quanto custa isso aqui e o que eu tenho de valor em cima desse custo? Vale a pena, não vale? Né? Quando eu vou em governança quer saber de quê? Indicadores. Né? Se você vai atuar com a guilda de qualidade, o pessoal de qualidade quer saber hoje muito do Dora Metrics, né, da Google, o Dora Metrics, e aquelas métricas lá, né, relacionada ao cycle time, né, a parte de pipelines. Como é que eu vou conseguir enxergar isso? Né, quando você pega um time de infraestrutura e o monitoramento, aonde que ele entra, né? Times de desenvolvimento, eu quero estruturar ambiente blue-green, canário, teste AB, vou conseguir fazer isso? Então, você tem que saber lidar com isso. Então, você acaba tendo que saber muito além do técnico, né? E muito mais processo gerencial também. Tem uma pergunta aqui, me perdoe, mas eu estou vendo aqui no chat. A gente acho que já pode responder essas perguntas, né? Mas o Magrão, ele perguntou: estou atualmente em um projeto que envolve diversas áreas de desenvolvimento de jogos. Conversei com o time para discutir a aplicação da metodologia Scrum e outras para melhorar tanto a parte de organização quanto a social. Quais metodologias vocês indicam ou ferramentas? Cara, bom, na verdade, assim, já é um bom caminho você voltar para esse processo de aplicar alguma metodologia, né? Aplicar algum processo. E aí vai depender do seu cenário. O Scrum ele vai funcionar de uma determinada forma para você entregar um tipo de objetivo. Mas quando você fala de ferramentas, quando você fala dessas sugestões para o time, uma ferramenta que eu gosto bastante e quem trabalha com User Experience comumente trabalha com essa ferramenta, né, ou com esse conjunto de ferramentas que é o Design Thinking. E aí vale a pena você ter um tempo com o seu time de ouvi-los. Aí você vai usar diversas estratégias para isso. Se você está discutindo uma ideia, você pode usar, sei lá, o Double Diamond. Se você quer criar conexões entre o seu time, você vai usar o Team Canvas, que são ferramentas propostas no Design Thinking para você colher. Então, propor é interessante, mas aí que está. Muitos dos nossos processos, que o Ozana até falou aqui, se você for olhar nas entrelinhas, na maioria dos casos são comunicações. A comunicação é um grande problema entre o seu time, entre as outras áreas. Por que você desenha um artefato de arquitetura? Para que você comunique com alguém as formas como aquilo deve ser executado. Mas, se você pegar essa abordagem, olha, discutindo a aplicação da metodologia Scrum, pode ser um Kanban também, por que não ouvir o time? Quais que as dificuldades que o time tem? Crie conexões, crie momentos com o seu time para que você entenda os feedbacks dele em relação ao que você está propondo ou até mesmo em relação, né, ao que o time quer propor. Então, vale a pena. Então, eu sugiro, pode usar o Scrum, pode usar o Kanban, pode usar outros tipos de metodologia, mas Design Thinking é algo bem interessante que vai fazer você criar conexões no seu time para andar tudo para o mesmo caminho. Isso, na minha opinião, né? Eu posso dar como exemplo, eu estava em um time multidisciplinar há pouco tempo, e a gente iniciou com o Scrum, e chegou num ponto que a gente viu que não estava atendendo, vamos para um Kanban, vamos pegar o Kanban e vamos trabalhar diretamente com o Kanban. E adequou melhor, tá, Magrão? Então, eu assim, se você achar talvez complexo um desses modelos, tente ir com o mais básico. Tente ir talvez com o Kanban. O Kanban é né, Tanuri? É muito mais simples. Muito Você simples. consegue enxergar ali o que está acontecendo, os cards e tudo mais. E a partir dali você vai se desenvolvendo com o tempo, tá? Então é muito mais o teste, porque a gente está lidando com pessoas, né? E no modo que a gente está lidando com pessoas, nem sempre um modelo vai atender, tá? Então, você tem um time multidisciplinar ali, você tem várias pessoas ali e acaba que às vezes um modelo não atende melhor que o outro, né? Exato. E Kanban, hoje, a pessoa muitas vezes vai muito para o Kanban pela facilidade dele, né? Inicialmente. Dependendo do caso. Eu uso muito o Kanban para as minhas atividades,
mas o meu time usa também o Scrum. Então, ou seja, eu como arquiteto lá da empresa uso o Kanban, porque eu tenho algumas atividades que a equipe é eu e somente eu. E o time usa o Scrum. E aí eu me adapto ao Scrum para aquele cenário do time. Mas o que é legal não precisa ser perfeito. A gente só tem que começar e colher os resultados. E é isso que prega, quando a gente fala de entrega de valor e DevOps. Se você errar, mas errar rápido, você erra pouco, mas você aprende muito. Então, começa pelo mais simples, como a Zana citou. Inicia o seu processo. E é legal, né? Da mesma forma que a gente desenha uma arquitetura, já aconteceu isso comigo, eu desenhei uma arquitetura, a princípio, cumpria todos os requisitos funcionais e não funcionais, mas eu pensei, cara, meu time está desenvolvendo, tá legal? Provavelmente, porque a gente está entregando. Mas eu sentei do lado do meu time um dia e falei, e aí, como é que tá essa vida aí de desenvolvedor nessa arquitetura? Cara, colhi muito feedback, tipo, Albert, curti demais, mano, mas nessa parte não tá legal. Nessa, a gente podia. Como é que a gente poderia fazer? O que você sugere? Vamos conversar com um coleguinha. O que você sugere? A gente melhorou a arquitetura exponencialmente só de ouvir o time. Então, não foi a minha palavra. Foi uma foto de uma situação, no momento que eu desenhei, mas na prática, quem está ali, ó, batendo o martelinho, quem está ali codando, é o time. Então, é um dos papéis do arquiteto, ouvir o time. Nós chegamos ali até mesmo a nomear o modelo que a gente estava usando de Scrumban, porque foi uma mescla dos dois, né? Você tinha o Kanban e você tinha todo o modelo do Scrum ali também, com os ritos trabalhando, né? Então, acaba que você acaba trabalhando com os dois, tá magão. E isso eu estou falando de um time de uma empresa de 18 mil funcionários, onde um modelo mesclado atendeu melhor. Não necessariamente a gente utilizou um único modelo. A gente mesclou os modelos e atendeu melhor para o time, tá? E vou te falar mais, o Tanuri é um cara que veio de desenvolvimento, hoje está em cloud, eu sou de infraestrutura, aprendo muito parte de desenvolvimento, eu e o Albert está no Code FC junto, tá? Só que o time que eu trabalhava nem era um time de desenvolvimento, era um time de DevOps, trabalhando com os modelos. Então, imagina a dificuldade que era você trazer esse modelo que veio de desenvolvimento para começar a trabalhar com o pessoal que é mais de infraestrutura. Um time multidisciplinar com 12 pessoas ali no máximo. Então, já era complexo, difícil de entendimento, que a grande parte não conhecia, e a gente teve que se adaptar. Então, a gente chegou a ter Scrum Master ajudando a gente, PO ajudando, depois já não tinha ninguém mais. Aí o colega do time passou a fazer o papel do PO para poder ajudar, porque é incomum infraestrutura muitas vezes, né? Tá trabalhando nesses modelos, mas a gente queria mudar e chegou no momento que a gente conseguiu. Né? Chegamos, fizemos toda os passos ali e foram. E hoje a gente estava num modelo onde utilizando o Kanban com as metodologias do Scrum lá, com as nossas dailies, com as nossas sprints. Não era um sprint de uma semana, né? Às vezes um sprint de uma semana, às vezes para desenvolvimento é tranquilo, mas para a infraestrutura que você está entregando no projeto. A gente teve 2 semanas, passou a ter um sprint de 2 semanas e a partir dali com todos os modelos. Então é teste, tá? E conversa, Mário. É conversar mesmo, é o que o Tanuri falou. É ouvir a todos, tá? E definição, faça a definição em conjunto, tá? Não tente fazer definição sozinho, porque você acaba tendo problema com isso, né? Exatamente. Isso faz parte de arquitetura, né, Tanuri? Não, e não só isso. Acho que a gente está falando do papel arquiteto. Mas, de novo, você, como membro do seu time, você pode pensar de forma colaborativa, arquitetando. O que você pode melhorar no seu código? O que você pode melhorar que beneficie o seu cliente? Quem é o cliente? O cara que está do seu lado, a pessoa que está do seu lado. Ela é o cliente. Então, atenda ela da melhor forma. O código que você vai escrever, pense num código bem escrito, né? Aprenda novas abordagens, discuta, converse com as pessoas. Eu acho que mais do que simplesmente sentar na cadeira do arquiteto ali e fazer tudo isso que a gente mencionou, você pode
também começar a fazer isso de forma colaborativa e com esses insights, na cadeira que você senta atualmente, na posição que você está atualmente dentro da sua organização, porque é isso que vai fazer a diferença na sua carreira, é isso que vai fazer a diferença também na vida das pessoas que trabalham com você. Então, mais do que tecnologia, arquitetar é preciso. É isso aí. Bom, a gente gosta, eu particularmente gostaria muito de agradecer. Acho que o Zanan também vai ter o tempo dele, mas eu agradeço muito pela oportunidade. Acho que a gente só compartilhou um pouquinho aqui da nossa experiência como arquitetos, né, de várias visões. Então, muito obrigado pela oportunidade. Aqui tem o QR Code do nosso canal no YouTube, Code FC, né, Zanan? Então, muito obrigado a todos vocês pela presença. Eu quero agradecer também a oportunidade e falar o porquê de ter trago o Albert. Eu falei, quando eu fiz a inscrição para o evento, eu falei, cara, eu tenho que levar o Albert, que a gente trabalha em conjunto no Code FC, porque o Albert é o que eu falei, é um cara que veio de desenvolvimento, entrou para a cloud, né? E a gente tem sempre essa troca de experiências. E eu em infra aprendendo desenvolvimento. Eu não sabia nada de pipeline, parte de DevOps há um tempo atrás e aprendi muito com o Tanuri também. E eu tento ensinar também e passar para ele a parte de cloud. E lá no Code FC, então vocês buscarem o @Code FC que a gente colocou aqui, é o nosso canal, onde a gente fala muito de arquitetura, de cloud, de desenvolvimento, tá? E a gente tenta trazer esses mundos e mostrar, seja você desenvolvedor, seja você arquiteto, analista, ou está querendo entrar para esse mundo novo aí de DevOps e Cloud, né, que possa trabalhar junto com a gente lá e aprender cada dia mais, tá bom? A gente sempre está trocando experiência lá. Mais uma vez, quero agradecer o pessoal do GitHub aí, né, o evento Octogatos Conf 22, a segunda vez que eu estou participando do GitHub. E muito obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. É isso aí, pessoal. Se tiver mais alguma dúvida, eu não sei como é que está o nosso tempo aí. E aí, pessoal, obrigado pelo tempo, pela apresentação de vocês. Ganhar uma perspectiva diferente do que a gente está falando, principalmente quando a gente trata, né, a gente pegou muitos tópicos técnicos, alguns mais alto nível, então ganhar diferentes perspectivas em cima de tecnologia é sempre bom, importante para o pessoal que assiste a gente. Obrigado demais. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez aí. Obrigado, pessoal. Valeu. Então é isso, Paty, a gente faz uma pausinha aqui de 7 minutos. 7 minutinhos. Já Já volta. Garrafinha d'água cheia. Me chama de biscoito de consome, velho.